Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Estão todos bem? Espero que sim. Amados irmãos, hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Isaías, hoje nos capítulos 5, 6, 7 e finalizando no capítulo 8. No capítulo 5, meus amados irmãos, entre os versos de 1 a 7, a lição da vinha mostra que a nação escolhida por Deus devia dar fruto para levar a cabo a sua obra, para defender a sua justiça. Produziu fruto, mas este foi ácido e mau. Esta passagem utiliza um trocadilho, ou seja, as palavras hebreias que se traduzem julgamento e baixeza soam muito parecidas, assim como as empregadas para a justiça e clamor. E Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 20, por seus frutos os conhecerão. Nos versos de 8 a 25, Deus condena 6 pecados. Primeiro, explorar aos outros. Segundo, embriaguez. Terceiro, pecar com orgulho e sarcasmo. Quarto, confundir as normas morais. Quinto, presunção. E sexto, perverter a justiça. Devido a esses pecados, Deus castigou a Israel com destruição mediante a Síria. Um destino similar esperava Judá se não se arrependesse de seus pecados. Esses homens passavam muitas horas bebendo e festejando, mas Isaías predisse que muitos morreriam de fome e de sede, versos 11 e 13. Os heróis da nação, entre aspas, com a sua glória, sofreriam a mesma humilhação que gente comum, porque viveram de acordo com os seus próprios valores e não seguindo os valores de Deus. O povo, meus amados irmãos, sofreu porque não fez questão de obedecer à lei de Deus. Este capítulo descreve o que Deus faria se o povo não fosse obediente. Aí temos uma referência importante em Deuteronômio, capítulo 28. A Síria, então, começa a atormentar o povo de Israel durante o reinado de Acás, por volta de 735 a 715 a.C. Este forte agressor destruiu o reino do norte em 722 a.C. e dispersou o povo em todo o seu império, mostrando ao povo que o pecado tem as suas consequências e que, se elas não são imediatas, com certeza virão de todas as maneiras e num futuro próximo. O ano da morte de Uzias, o rei, foi aproximadamente em 740 a.C. Morreu de lepra por tratar de realizar os deveres do supremo sacerdote. E aí temos essa referência importante para entendimento desse capítulo 6, em 2 Crônicas, capítulo 26, versos 20 e 21. Embora foi em geral um bom rei, e o seu reino foi longo e próspero, muitas de seus súditos se separaram de Deus. A visão de Isaías foi seu chamado para ser o mensageiro de Deus para o seu povo, e lhe encomendou uma missão muito difícil. Tinha que dizer às pessoas que, se acreditassem em outros deuses e não no Senhor, o próprio Deus os destruiria por causa de sua desobediência. A sublime visão que Isaías teve de Deus no capítulo 6 nos dá um sentido da grandeza, mistério e poder de Deus. O exemplo de Isaías ao reconhecer seus pecados diante de Deus nos anima a confessar até mesmo os nossos pecados. Sua descrição do perdão nos recorda que também Deus nos perdoa.
Dando continuidade no capítulo 6, temos a referência ao trono, os serafins e os anjos que o serviam. Enfatizam a santidade do Senhor. O serafim era um tipo de anjo cujo nome possivelmente indica sua pureza como ministro de Deus. Em um tempo onde a decadência moral e espiritual alcançou o seu topo, era importante para Isaías ver Deus em sua santidade, que significa ser moralmente perfeito, puro e afastado do pecado. Nos versos 5 e 8 do capítulo 6, vendo o Senhor e escutando o louvor dos anjos, Isaías se deu conta de que era impuro diante de Deus. Sem nenhuma esperança para poder alcançar o nível de santidade, entretanto, quando o carvão aceso tocou seus lábios, disseram-lhe que seus pecados eram perdoados. E não foi o carvão que o limpou, e sim Deus. Em resposta, Isaías se submeteu por inteiro a serviço do Senhor. Não importava quão difícil seria sua tarefa, e disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Foi necessário, irmãos, o doloroso processo de limpeza antes que Isaías pudesse cumprir a tarefa para que Deus o chamava. Isaías esteve ativo como profeta durante os reinados de 5 reis. Embora não se propunha ser profeta, na época que morreu o rei Uzias, designaram-no escriba do palácio real de Jerusalém. O testemunho, irmãos, de Isaías é que as mensagens procediam do único capaz de ser perfeito em justiça e também em misericórdia. Deus comparou o seu povo com uma árvore que deve destruir-se para que outra nova cresça das velhas raízes. Nós, que somos parte desse futuro, podemos ver quantas dessas promessas que Deus nos deu mediante Isaías se cumprindo no Jesus Cristo, o nosso Senhor. Continuando no capítulo 6 e finalizando esse capítulo, Deus disse a Isaías que o povo ouviria, mas não entenderia sua mensagem, porque iriam endurecer seus corações. A paciência de Deus com a sua rebelião finalmente se esgotou, e seu castigo foi abandoná-los em seus pecados e dureza de coração. Capítulo 7, a partir dos versos 1, percebemos que transcorria o ano de 734 a.C. e uma aliança do reino do norte de Israel e Síria estava a ponto de atacar Acás, rei de Judá em Jerusalém. Temia pelo possível final de seu reinado e porque os exércitos inimigos fossem matar muita gente ou os levassem cativos. Referências em 2 Crônicas, capítulo 28, versos do 5 ao 21. Entretanto, irmãos, como predisse Isaías, o reino de Judá não viu seu fim neste momento. O sinal do Emanuel seria de libertação. Dos versos 4 e 8, vimos Isaías predizendo a dissolução da aliança de Israel com Síria. Devido a esta aliança, destruíram a Israel. A Síria seria o instrumento de Deus, né? E que Deus utilizaria para fazê-lo e para castigar a Judá. Mas Deus não permitiria que a Síria destruísse Judá, como vimos nos versos de 8, de 1 a 15. Dando continuidade, no versos 18. A mosca e a abelha são símbolos do julgamento de Deus. E aí temos uma referência muito importante e interessante também em Êxodo, capítulo 23, versos 28. Egito e Assíria, nesta ocasião, não devastaram Judá. Entretanto, o destino de Judá estava marcado pela maldade extrema de Amon.
nos versos 8, perdão, no capítulo 8, iniciamos este capítulo e nós vimos que esses versículos predizem a queda de Síria e Israel. Síria caiu ante a Síria em 732 a.C. e Israel a seguiu no ano de 722. Isaías colocou sua mensagem em uma tabela em um lugar público, com letras grandes, para que todos os lessem. Deus queria advertir a todo o seu povo. Nos versos 6 e 8, vimos citando as águas de Siloé, que correm mansamente. Se refere ao cuidado amoroso e constante de Deus. Devido Judá reprovar o amparo amoroso de Deus, e sim procurar a ajuda de outras nações, Deus então a castigaria. Vimos dois atributos distintos de Deus nesta questão: o amor e também a ira. Versos 7 e 8, vimos o coração do império assírio estava localizado entre os rios Tigres e Eufrates. Este transbordamento do rio é uma forma poética de descrever a força assustadora do exército assírio. Versos 9, temos a, a palavra quebrantados. Ser quebrantados significa perder valor ante a pressão que exerce o temor repentino. Ata o testemunho e sela a lei. Significa que as palavras se escreveriam e preservariam para as futuras gerações. Isaías, então, decide esperar em Deus, embora o Senhor escondesse seu rosto da casa de Jacó. Passaram aproximadamente 700 anos para que se cumprissem muitas das profecias que o Senhor deu mediante os profetas. Outras ainda seguem sem se cumprir. E finalizando o capítulo 8 e também a leitura do dia de hoje, o povo consultaria aos encantadores e adivinhos para procurar respostas dos mortos, em vez de consultar a Deus. Somente o Senhor conhece o futuro e só o Senhor é eterno, e com isso podemos confiar em sua direção. E finalizando o capítulo 8, Deus, depois que reprovaram, o plano de Deus, o povo de Judá o culparia de suas tribulações. E ao invés disso, deveriam se arrepender e buscar ao Senhor. Amém? E com isso, meus amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição de Isaías, capítulo 5, 6, 7 e 8. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe e até a próxima exposição dos capítulos do livro de Isaías. Deus os abençoe.